Bem, amigos, nós temos o imenso prazer de receber aqui em Florianópolis, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, a Maria Lúcia Fatorelli, competente auditora fiscal, funcionária aposentada da Receita Federal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Externa. Não vacilo em dizer que é seguramente, no âmbito político e intelectual brasileiro, a figura que mais conhece sobre o estratégico tema da dívida externa. E é com ela que nós vamos conversar aqui em Florianópolis, aproveitando a visita que nos faz, e o tema que vai discutir na sessão latino-americana do Congresso Mundial de Economia Política. Maria Lúcia, muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Nilo. Por que o tema da dívida, Maria Lúcia, que é um tema tão estratégico, que consome tanta riqueza, é um tema que não tem a mesma repercussão nos meios de comunicação, nos partidos políticos e no sindicato? Por que um tema de tamanha relevância é pouco discutido socialmente? Uhum. Bom, em primeiro lugar, como você colocou, o endividamento público hoje, principalmente a dívida chamada interna, né, porque a antiga dívida externa foi transformada em dívida interna, alcança patamares elevadíssimos. Nós estamos com uma dívida interna de quase 3 trilhões e uma dívida externa de cerca de 400 bilhões de dólares. Juntas, elas consumiram ano passado quase 44% do orçamento federal. Nós entendemos que esse tema ainda não alcança a relevância que merece nos debates por falta de informação, professor. Os dados são maquiados. Aqui no Brasil, esse estoque da dívida, por exemplo, que eu mencionei, que já alcança cerca de 82% do PIB, ele não é divulgado. As estatísticas divulgam a dívida líquida, que é um parâmetro meramente estatístico, é até interessante para fazer alguns prognósticos de sustentabilidade, mas quando se fala em dívida, nós temos que falar da dívida bruta, porque a dívida que nós pagamos é a bruta, a dívida sobre a qual nós pagamos juros é a bruta, etc. Não se divulga o estoque da dívida. Também não se divulga o custo da dívida. E quando se tem uma dívida, qual é a informação primordial que se quer saber? E primeiro, qual é a contrapartida dessa dívida? Que dívida é essa? Que já alcança 3 trilhões de reais, não é? E consome 44% do orçamento federal. E que dívida é essa que está custando tão caro a todos nós, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, uma arrecadação tributária brutal, o cidadão paga muito tributo e não tem o retorno em saúde pública, educação pública, segurança. Só para encerrar esse tema dos estados, nós fizemos um cálculo, considerando a dívida de todos os estados. Se tivesse sido, desde o início, utilizado o IPCA, em vez do IGPDI, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que leva em conta a variação cambial e uma expectativa de inflação que muitas vezes não se cumpre, né, na prática, essa dívida dos estados teria sido quitada em 2012. Então, toda essa crise que todos os estados nacionais estão passando, ela não existiria. Então, esse fato revela como funciona o sistema da dívida. Nós chamamos de sistema, que é a usurpação no instrumento do endividamento público. O endividamento público deveria servir para aportar recursos. Ele se transformou em um mecanismo de acumulação de riqueza e de capital. De acumulação e de extração de recursos a partir da aplicação de mecanismos meramente financeiros, como essa questão da renegociação da dívida dos estados com a União. Esse fato elucida muito bem como opera o sistema da dívida. Porque, nesse contexto, o tema da auditoria é absolutamente relevante e estratégico para o presente e para o futuro, não só da economia, mas também da função da política contemporânea. Sim. Olha, a auditoria é uma ferramenta. A auditoria, ela é a ferramenta que mostra
o quadro, ela traça o diagnóstico não com base em opinião. O mérito da auditoria é que uma auditoria se baseia em provas e documentos oficiais. Então, um relatório de auditoria bem fundamentado, ele serve de instrumento para ações na esfera judicial, política, social, como serviu no Equador. Né? Eu tive a honra de participar da auditoria da dívida equatoriana. Os resultados foram extraordinários. Né? Foram extraordinários. A história está contando, está mostrando, né? A partir da investigação e da comprovação de ilegalidades, ilegitimidades, o presidente decidiu recomprar os títulos por até 30% de seu valor de face. E fez uma oferta pública, 95% dos detentores entregaram os títulos. E ele anulou 70% da dívida em títulos. Esse alívio está possibilitando investimentos, não só nas áreas sociais, inéditos, que são fundamentais, na história do país, né? Inéditos. Lá já não existia saúde pública, de tanta deterioração o da efeito economia, perverso da dívida sobre o investimento social. Exato. Ele já recuperou educação, saúde, investimentos em rodovias e até na economia mesmo, estimulando a economia local, enfim. E agora, recentemente, com a crise na Europa, está havendo uma grande demanda dos movimentos sociais europeus em relação à luta da auditoria cidadã da dívida, porque nós estamos assistindo protestos de milhões de pessoas nas ruas. Então, os movimentos sociais estão percebendo a força dessa ferramenta da auditoria, da auditoria cidadã, que é uma auditoria não apenas contábil. Nós trabalhamos com os números, mas nós trabalhamos também de uma forma integral, analisando os aspectos legais, analisando a conjuntura, analisando, por exemplo, por que o Banco Central, por exemplo, europeu, é autorizado a emprestar para os países europeus a taxas de juros de 1% ou menos, mas não pode emprestar para os países, para os próprios países europeus, por essas taxas. Empresta a 6, 7, 8, dependendo do país. Porque quem comanda o Banco Central Europeu são os bancos privados. É um pool de bancos. Então, essas coisas você tem que investigar e tem que documentar. Eu creio que nós só teremos sucesso na revisão deste processo a partir de ampla e consciente mobilização social. Porque é um tema realmente super importante que está impedindo o nosso país de crescer, impedindo o nosso país de se desenvolver, de garantir uma situação mais justa para os cidadãos, não é? Está tudo amarrado na questão financeira. Ao sistema da dívida. Ao sistema da dívida. Não é? Há uma grande ilusão, porque o poder econômico hoje, ele nunca esteve tão concentrado no mundo inteiro, em tão poucos bancos e grandes corporações que dominam os grandes meios de comunicação. Então, essa combinação desse poder econômico, que financia campanhas eleitorais, então ele tem um poder político na sua mão, tanto do executivo como do legislativo, domina, inclusive, instituições de ensino privado para produzir aquele conhecimento, domina a grande mídia para ficar repetindo, todos os comentaristas repetindo o mesmo comentário. No rádio, no jornal, na televisão. Exatamente, ou ridicularizando o mesmo também, se lhes interessa ridicularizar. E o povo que não aprofunda nos temas fica refém desse poder econômico que está altamente concentrado, né? Lutas como a nossa, por exemplo, são muitas lutas que existem nessa linha, mas a nossa, por exemplo, tenta remar no caminho contrário a isso, né? Furando esse bloqueio, produzindo conhecimento com uma linguagem acessível a todo cidadão, não precisa ser especialista para compreender. Ao contrário, Ao né? contrário. A gente tenta exatamente desmascarar, porque
toda aquela dificuldade que é colocada é exatamente para afastar o cidadão, não é? E o que nos interessa é o contrário, é aproximar o cidadão, envolver o cidadão, porque a única saída que a gente vê para vencer é o conhecimento. Através do conhecimento, através da conscientização, nós seremos capazes de modificar essa realidade. Muito bem, muito obrigado, Maria Lúcia. Obrigado Obrigada pela audiência de vocês.